Feliz sábado. Oh, meus irmãos, o meu é o privilégio de conhecer mais uma parte da família de Deus. Deus seja louvado por você estar aqui. Deus seja louvado pela oportunidade que temos de começar esse dia sagrado na presença de Deus, ouvindo o que Deus tem a nos falar. E eu espero que de maneira muito clara, hoje e amanhã, Deus fale ao nosso coração. Sempre que eu vou pregar, eu peço a Deus que dê para a igreja a clara noção de que em um sermão, mais importante do que quem vai falar é o desejo e a necessidade de quem vai ouvir. Dá para você guardar isso aí na mente? Mais importante do que quem vai falar é o desejo e necessidade de quem vai ouvir. Às vezes a gente pensa assim, quem será que vai pregar hoje? Quando o Espírito Santo, ele quer na verdade que você responda, como eu que vou ouvir, estou com desejo de ouvir a palavra de Deus, porque independente de quem vai pregar, se você deseja ouvir a palavra de Deus, Deus vai dar um jeito de falar ao seu coração. Então eu queria, antes de iniciarmos esse final de semana, com a mensagem que iria apresentar hoje e amanhã, que nós pudéssemos juntos pedir isso a Deus. Santo Deus, eu não sei exatamente quem é esse pregador, eu não sei, não o conheço, não sei, mas eu conheço o Senhor, conheço a Tua palavra e preciso ouvir Tua voz essa noite. Então, vamos pedir isso a Deus juntos? Eu quero convidá-lo nesse momento, antes de abrirmos a Bíblia, a falar com Deus em oração. Feche seus olhos e vamos pedir isso a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar nessa igreja, de começar o sábado compartilhando a palavra de Deus com filhos e filhas do Senhor. Nesse momento, Santo Deus, nós queremos te pedir humildemente que possamos sentir claramente a Tua presença e que a Tua palavra fale ao nosso coração o que precisamos ouvir. Santo Deus, eu não sei a necessidade dessas pessoas, por mais que eu tenha estudado a mensagem, preparado o sermão, mas eu não sei o que elas precisam ouvir. Por isso eu preciso do Teu Santo Espírito que esteja andando aqui entre os bancos da igreja. Há pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que também, mesmo fisicamente distantes, mas podem estar próximas do Teu Santo Espírito e da Tua palavra. E eu te peço que ao final dessa mensagem todos possamos sair dizendo, quem falou foi esse homem, mas a voz veio da palavra de Deus. Então nos ajuda a ter a certeza que o Senhor esteve conosco e falou ao nosso coração. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você ou alguém que você conhece tem alguma limitação visual, mas daquela que você diz assim, pastor, se eu não colocar um óculos, eu não enxergo nada. Sem óculos, eu não enxergo nada. Eu não sei se você tem alguém assim, ou conhece alguém que, na sua família, algum conhecido, que você diz assim, olha, eu preciso de óculos para enxergar qualquer coisa. Sem óculos, eu sou ceguinho. Na vida prática, às vezes a gente precisa de óculos para enxergar algumas coisas. E quando você parte para a vida espiritual, existem alguns óculos espirituais que também precisamos para enxergar. Existem alguns textos bíblicos que, se você não compreendê-lo, à base de uma espécie de óculos de compreensão, você vai perder a compreensão do que aquela passagem quer dizer. Existem passagens bíblicas que você precisa de uma espécie de óculos para compreender. E existem passagens bíblicas que são esses óculos, que se você não entende aquela passagem, você vai deixar de entender uma grande parte da verdade bíblica. Existem passagens chaves na Bíblia que você precisa compreendê-la, porque a compreensão dessa passagem é como um óculos que você vai entender muito da vida cristã e muito sobre Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Essa é uma história impressionante, belíssima, e que é um óculos, uma espécie de óculos que você compreende muito de Deus, você compreende muito da realidade da vida cristã, se você compreender essa passagem. João capítulo 9, a partir do verso 1. João capítulo 9, a partir do verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu então Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Essa passagem
ela é uma espécie de óculos. Se você compreende essa passagem, você vai entender muito sobre sofrimento, sobre dor, sobre a atuação de Deus em meio ao sofrimento e à dor. E a história é a seguinte: os discípulos perguntaram a Jesus e João teve que justificar por que eles perguntaram. Porque se uma pessoa estava cega na compreensão religiosa do tempo de Cristo, não precisava perguntar por que ela estava cega. Todos sabiam que ela estava cega porque merecia. Porque qualquer deficiência, qualquer limitação física, eles acreditavam que era resposta de Deus ao pecado da pessoa. Então, se aquele cego tivesse ficado cego, os discípulos não teriam feito essa pergunta. Eles como que sabiam a resposta. É por isso que João diz assim: ele era cego de nascença. Então os discípulos perguntaram: peraí, se ele é cego de nascença, ele está pagando pelo pecado dos pais, ou ele é tão mau, mas tão mau que Deus já decidiu castigá-lo desde o ventre da mãe? A pergunta dos discípulos era com base no fato de ele ter nascido cego. Por isso que João diz assim: olha, Jesus, nós estamos te perguntando por que ele é cego, sabemos por que alguém é cego. Nós estamos te perguntando porque o fato dele ter nascido cego é resultado do pecado dele ou dos pais dele? E os discípulos, com a visão errônea da religião da época, da visão pequena da religião da época, eles olhavam para tudo apenas do âmbito local, humano. E Jesus disse assim: olha, eu queria que vocês tirassem os olhos do homem cego e do pai e da mãe dele cego. E eu queria que vocês colocassem os olhos sobre a soberania e grandiosidade de Deus. Então não olhem para ele, não é sobre ele, não é sobre o pai e a mãe dele, é sobre o que Deus vai fazer através dele. Então, é essa compreensão que, se nós não temos, nós vamos nos atrapalhar muito em momentos difíceis da vida. A vida cristã não é sobre você. A vida cristã não é sobre o que você quer. A vida cristã não é sobre o que você espera. A vida cristã é sobre Deus, sobre o que Ele quer e sobre o que Ele sabe que vai fazer. Mas a grande tragédia é que nós trazemos a vida cristã para esse âmbito. E quando alguma coisa difícil acontece, quase que inevitavelmente a gente faz a mesma pergunta dos discípulos: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu errei? Porque Deus fez isso? Porque Deus me abandonou? Quer ver um outro óculos que a Bíblia apresenta? Passe aí algumas páginas e vá para o capítulo 11. Capítulo 11, a morte de Lázaro. Capítulo 11, a Bíblia diz que Marta e Maria eram amigas de Jesus e Lázaro, mandaram chamar Jesus enquanto Lázaro ainda estava doente. Jesus simplesmente não foi, e quando Jesus decide finalmente ir, Lázaro já está morto. E Jesus fala uma coisa impressionante. João capítulo 11, verso 13. Jesus disse para os discípulos: Lázaro, ele está morto. Eles pensavam que Jesus estava falando a respeito do sono. Jesus disse: não, ele está morto. Aí olha o que Jesus disse. Então Jesus disse, verso 14, claramente: Lázaro morreu. Verso 15: e por vossa causa eu me alegro de não ter ido lá. Gente, se você for parar para pensar nisso aqui, isso aqui parece muito duro. Olha, eu vou dizer para vocês, não tem o meu amigo Lázaro, não tem aquele Lázaro que as irmãs dele me mandaram chamar e eu não fui, pois é, morreu. E eu estou feliz de não ter ido lá quando ele estava doente. Isso aqui é no mínimo duro e agressivo. Mas o que Deus está dizendo é: compreenda. A vida cristã não é sobre o tempo que você acha que Deus deve agir. Marta e Maria, elas tinham um programa para Jesus. Jesus, venha, o teu amigo Lázaro está doente, venha e cure o seu amigo. O Senhor já cura tantas pessoas que nem tem tanta proximidade, é o teu amigo que está morrendo, então venha e cure. E Jesus não foi, Lázaro morreu, e Jesus disse assim: e eu me alegro de não ter ido. Por quê? Porque não é sobre você, não é sobre os seus planos, é sobre Deus e o que Ele sabe que quer fazer. Às vezes nós agimos com Deus como os filhos adolescentes agem conosco. Eu tenho 2.
E um filho adolescente funciona mais ou menos assim, pelo menos com os meus. Quando você diz um não para um filho adolescente, para você foi só um não. Mas o que eles entendem é: você acabou com minha vida. Então na sua mente você só diz assim: não, é não. Para você foi um não. Mas ele não ouve o não. Ele ouve: você não me ama, minha vida não tem mais sentido e você acabou com toda a minha vida. E é compreensível que isso aconteça e que você, apesar de toda a luta e embate que você tem que ter com um adolescente, é necessário que você continue dizendo não como pai, porque você sabe mais do que um filho adolescente. Os meus filhos, eles veem um ponto daquilo que eles querem, e quando eu não dou, ou quando eu nego, eles se desesperam porque eles só conseguem ver aquele ponto. Eu, que tenho um pouco mais de experiência de vida, eu consigo ver uma reta mais ampla do que eles conseguem ver. Mas às vezes nós agimos assim com Deus. E quando Deus diz não, e quando alguma coisa dá errada, Deus não me ama, Deus me abandonou, e Deus não se preocupa. Mas Deus está vendo não o ponto que você vê, Deus está vendo a reta da eternidade. Porque não é sobre você, não é sobre o tempo que você diz que Deus tem que curar, não é sobre o que você acha que Deus tem que fazer, é sobre o que Ele sabe que tem que fazer. E quando você entende isso, a vida cristã, ela começa a ter um outro rumo, porque você para de querer compreender Deus e começa a querer caminhar com Deus. Você para de querer respostas e começa a querer companhia. E a vida cristã é mais sobre companhia do que respostas. A vida cristã é sobre mais o que eu espero do que o que eu tenho. Deixa eu tentar ilustrar com uma história. Eu fui convidado para pregar no internato que nós temos em São Paulo, o NASP, e eu iria para um aeroporto. Atualmente eu moro em Brasília, e eu iria para um aeroporto que ficava a 60 quilômetros do lugar que eu iria pregar. E o pastor gentilmente me disse: pastor, eu vou lhe buscar. Eu disse: tudo bem, pastor. Alguns dias antes do voo, a companhia aérea mandou um e-mail dizendo que estava mudando o horário do voo e o aeroporto do voo. E agora eu iria para um aeroporto que ficaria a quase 200 quilômetros do lugar. E eu podia até ter outra opção de horário para trocar, para e tal, mas eu tinha que ir naquele horário, porque senão eu não chegaria a tempo de pregar. Então eu aceitei a troca e liguei para o pastor e disse: pastor, não precisa ir me buscar, não tem sentido você percorrer quase 500 quilômetros, ida e volta, e depois me levar. Eu alugo um carro e vou. Ele disse: tudo bem, pastor. Eu fui num horário que não era o meu, eu fui para um aeroporto que não era o meu. Quando cheguei para alugar o carro, aconteceu o que geralmente acontece com os homens. Eu não percebi que minha carteira de motorista estava vencida há vários meses. E a pessoa disse assim: olha, eu não posso alugar o carro para você. Não tem como, você está com a carteira vencida. E eu disse: Senhor, mudaram o voo, mudaram o aeroporto, não consigo alugar o carro, e eu estou indo fazer tua vontade. E aí eu só tinha uma solução: peguei um transporte e fui para o terminal rodoviário do Tietê, para tentar pegar um ônibus, para tentar chegar a tempo do meu sermão. E quando eu cheguei lá, a pessoa disse assim: olha, tem um ônibus, até chega a tempo do horário que você precisa, mas é o seguinte, esse ônibus vai parando em cada cidade que tiver daqui até lá. Então a viagem que era para ser de 2 horas vai ser 4. Eu comprei o bilhete, e quando eu entrei no ônibus, na primeira poltrona, tinha uma senhora, e ela agarrou no meu braço, e ela disse assim: você é o pastor Josanã? Eu disse: sou. Ela disse: você pode sentar do meu lado? Eu disse: claro. E ela disse assim: pastor, durante a pandemia, eu perdi o emprego, e eu comecei a gastar as economias que eu tinha, ao ponto de que a igreja teve que me ajudar com cesta básica. E um dia, quando foram me levar lá uma ajuda, me deram também um livro seu, um livro que o senhor escreveu sobre uma viúva. Pastor, na situação que eu estava, cada página do livro, Deus me dizia assim: eu sei cuidar de viúvas, eu já cuidei, eu sei o que fazer com viúvas.
Pastor, esse livro me impactou tanto que eu comecei a gravar, para quando eu não podia ler, eu ficava escutando. E Deus foi me erguendo, e Deus foi me fortalecendo, e Deus foi me amparando, e Deus foi me ajudando, e Deus foi mostrando que me ama. E pastor, como que uma maior expressão de tudo que Ele já me deu do amor dEle, Ele faz isso eu entrar no ônibus e sentar do meu lado. Aí começou a ligar para as filhas: você não vai acreditar quem está do meu lado. E a filha disse: quem, mãe? Pastor Josananda, aquele livro que a gente lê em casa. É mesmo, mãe? É. Aí passava para a filha: pastor, essa mulher vai conversar com o senhor até chegar lá, se prepare. E nós fomos conversando até chegar lá. Mas Deus foi me dizendo: não é sobre o seu voo, não é sobre o seu horário, não é sobre o aluguel do seu carro, é sobre mim e sobre os planos que eu tenho de cumprir através de você. Então, quando der errado, quando parecer não fazer sentido, você tem que entender que Deus não faz sentido. Deus não faz sentido por um motivo muito claro. Nós somos infinitamente limitados para compreender a grandiosidade do amor, da bondade e da sabedoria de Deus. Por isso que você não pode olhar para alguém e dizer assim: quem pecou, esse ou o pai? Quem pecou, esse ou os pais, para que ele nascesse desse jeito? Deus disse assim: para de olhar para ele, para de olhar para o pai, olha para o meu pai. Porque o meu pai pode realizar a glória dele através dessa dor. E por que eu mandei chamar Jesus? Por que eu clamei para ele curar meu irmão e ele não apareceu? Para de pensar só no que você acha que Deus deveria fazer e começa a permitir que Deus faça o que Ele sabe que tem que fazer. Porque se você não compreender isso, principalmente perto da volta de Jesus, nós vamos ter muita dificuldade de enfrentar os últimos dias. Porque quanto mais perto da volta de Jesus, menos vai fazer sentido ser cristão. Quanto mais perto estivermos da volta de Jesus, menos vai parecer lógico continuar sendo fiel. Nós não sabemos, não fazemos ideia na nossa cultura e no nosso país o que é enfrentar um momento de perseguição religiosa, quando não parece que não faz sentido permanecer fiel para arriscar a própria vida. E você tem que confiar tanto em Deus, ao ponto de que quando não faça sentido, Ele continua sendo meu Deus, porque não é sobre mim, não é sobre os meus planos, não é sobre o que eu acho que Ele tem que fazer, é sobre Ele e o que Ele sabe que vai fazer. Há uma citação de Ellen White, que ela diz assim: no tempo do fim, teremos que estar prontos para enfrentar cansaço, demora e fome. Gente, tem 3 coisas que você gosta menos do que cansaço, demora e fome. Imagina ela dizer assim: olha, no tempo do fim, nós vamos ter que estar preparados para enfrentar momentos que vamos passar por cansaço, demora e fome. Está aí 3 coisas que eu não gosto. E vai chegar um momento que parece que não vai fazer sentido. Há um autor que eu gosto muito, chamado C.S. Lewis, que ele diz: não faz sentido por uma simples razão, porque o Deus do cristianismo não é domesticável. O nosso Deus não é domesticável. Você não pode colocar o seu Deus dentro de uma lâmpada, esfregar a lâmpada e ele vai sair e vai fazer do jeito que você quer, no tempo que você quer e da maneira que você quer. O Deus do cristianismo, ele não é domesticável. Então Deus vai continuar sendo soberano do jeito dele, no tempo dele e de acordo com a sabedoria dele. E você tem 2 opções: se decepcionar com esse Deus ou continuar acreditando nesse Deus. Eu escolho a segunda opção. Eu decidi, meus irmãos, que confiar em Deus é permitir que Ele só me responda no final. Confiar em Deus é permitir que Ele só me responda no final. Algumas coisas já aconteceram na minha vida, que eu orei, eu clamei, eu jejuei, e parecia que eu estava dando a Deus a chave do que eu queria que Ele fizesse o oposto. Deus fez o oposto, aconteceu exatamente o oposto daquilo pelo qual eu orei, clamei e jejuei. E a teologia bíblica
ela não tem nenhuma base para a ideia da prosperidade. Devolva dízimo e Deus vai devolver bênçãos. Isso não é bíblico. Guarde o sábado e você não vai passar por dificuldades. Isso não é bíblico. Pague a oferta para o pastor e sua empresa só vai prosperar. Isso não é bíblico. Biblicamente, qualquer bênção que Deus te dá, ela é resposta, ou qualquer coisa que você entrega a Deus, ela é resposta da bênção que Deus já te deu. Quer ver? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio é um texto para mim fantástico, que tem uma lição poderosa. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 diz assim, verso 17, Deuteronômio 8, 17, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso, isso é loucura. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riqueza. Na nossa cultura, lembrar é o ato de olhar para onde? Me ajudem. Lembrar é o ato de olhar para onde? Para trás. Lembrar, na nossa cultura, é o ato de olhar para trás. É como você olhando para trás e vendo e lembrando das coisas. Então, é como se Moisés estivesse dizendo assim: quando você for ser fiel, você tem que fazer o seguinte, você tem que virar e dizer: Santo Deus, eu estou sendo fiel em reconhecimento e lembrando do que o Senhor fez comigo. Você sabe por que você guarda o 7º dia da semana? Ou porque Deus nos pede para guardar o 7º dia da semana? Por isso aqui, ó. Ele te dá o 1º dia, Ele te dá o 2º dia, Ele te dá o 3º dia com vida, com saúde, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. Quando você chega no 7º, você diz assim: louvado seja Deus, e eu quero adorar o Deus no 7º dia que Ele pede, porque eu quero reconhecer que Ele já me deu quantos? 6. Você não chega no 7º dia sozinho, ninguém chega no 7º dia sozinho. Você só chega no 7º dia porque Deus te deu quantos? 6. Então guardar o sábado não tem a ver com doutrina de igreja. Guardar o sábado tem a ver com reconhecer que tem um Deus na minha semana, que me fez chegar no 7º dia. Então, eu não tenho que ser fiel porque Deus vai me devolver. Eu tenho que ser fiel porque Deus já me deu. E fidelidade é o ato de olhar para trás e reconhecer e lembrar. Então, infidelidade na Bíblia é uma espécie de amnésia espiritual. Por que eu não guardo o 7º dia, sabendo que eu devo guardar? Eu já compreendi que devo guardar, porque eu chego no 7º dia e como que esqueço que eu só cheguei no 7º dia porque Deus estava na minha semana, e que eu tenho que reconhecer isso adorando a Ele no sábado. Por que alguém se torna infiel nas suas finanças? Porque ele esqueceu que só tem riqueza porque Deus está na sua história. Ele deu um mês de vida para adquirir riqueza e ter sabedoria. Então, não busque a Deus pelo que Ele vai te dar, porque isso não faz sentido, e não vai fazer sentido na vida prática, não vai fazer sentido, porque se você buscar a Deus pelo que Ele vai te dar, quando Ele não te der, você vai tentar encontrar onde está a falha. Está em mim, está nos meus pais, ou está em Deus? E Deus vai dizer: não, meu filho, é porque você não entendeu, não é sobre você, não é sobre o seu tempo, não é sobre o seu dízimo, não é sobre o seu sábado, é sobre mim, e sobre o que eu sei que vou fazer na tua vida, mesmo que não faça sentido, porque confiar é permitir que Deus só responda no final. E Deus deixou isso muito claro, gente. A gente que não enxerga. Abra, por exemplo, Provérbios. Isso está muito claro na Bíblia. Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, verso 21. Diz assim: muitos planos há no coração do homem. Em outras palavras, pode fazer o plano que você quiser. Que minha cura chegue tal dia, que meu casamento seja restaurado tal semana, que a minha empresa prospere tal mês. Você pode fazer o plano que você quiser. Verso 21. Mas o desígnio do Senhor é o que permanece. Está aqui. Você pode fazer o plano que você quiser,
mas Deus não vai deixar de ser soberano, porque vai se submeter aos seus planos. É o desígnio de Deus que vai acontecer, porque Ele não vai lidar com você como um pai que está tentando mimar um filho adolescente e tentando dizer sim a tudo o que ele quer para que o filho não fique chateado. Mesmo que os meus filhos adolescentes fiquem magoados comigo, eu vou continuar dizendo não, quando eu souber que tenho que dizer não. Se eu, que tenho uma mente tão limitada, ajo assim com os meus filhos adolescentes, imagina o teu Deus, que é infinito. Então Ele vai dizer: meu filho, faça o plano que você quiser, me apresente o plano que você quiser, mas são os meus propósitos que vão se cumprir. Ah, pastor, mas aí tem um texto bíblico que vai lhe quebrar. Esse seu argumento aí não resiste a Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 28, quando Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pastor, o que tem que chegar na minha vida é tudo aquilo, se eu amo a Deus, então todas as coisas têm que cooperar para o meu bem. Então tem que ser o que eu quero, tem que ser da maneira como eu quero, eu tenho que determinar sobre Deus. É porque a gente só pega uma parte do versículo: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas olha como o versículo termina: daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem, mas de acordo com o propósito de Deus e não o seu. Então não é o propósito que eu determinei, o propósito é o que Deus determinou, é o que Deus sabe que deve fazer, o que Deus sabe que vai fazer. Então, quando não faz sentido, você tem que escolher dizer: Santo Deus, não faz sentido, mas eu quero permanecer ao teu lado. Há um homem que a Igreja Católica considera como santo, chamado de Santo Agostinho, que ele dizia assim: se nesse momento você não está enfrentando nenhuma tempestade na sua vida, fique tranquilo, porque elas estão a caminho. E é a verdade da vida. Se você não está enfrentando nenhuma tempestade nesse momento na sua vida, fique tranquilo, porque elas estão a caminho. E quando a tempestade chegar, se você não tiver essa compreensão, você não vai resistir a elas. Quando a tempestade chegar, se você quiser entender Deus, entender o propósito de Deus, entender o não de Deus, você vai arriscar perder sua fé. Então eu não quero entender Deus, eu só quero caminhar com Deus. Eu quero poder caminhar ao ponto de que, quando aconteça o oposto do que eu acho que Ele deve fazer, eu possa dizer: mesmo que o Senhor me mate, eu confiarei no Senhor. Um dia, um cientista chamado Cláudio Ptolomeu, ele criou uma teoria chamada de geocentrismo, que estava como estabelecida como verdade. A ideia dessa teoria de Ptolomeu era que todos os planetas e o Sol giravam em torno da Terra. A Terra era o centro da nossa galáxia. Então, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, tudo girava em torno da Terra. A Terra era o centro. Até que um homem chamado Nicolau Copérnico, ele disse assim: está errado. O Sol, a Terra, os planetas não giram em torno da Terra, giram em torno do céu. E ele criou uma outra teoria chamada heliocentrismo. E como a teoria do Ptolomeu era aceita, ele foi pintado como louco, e ele até morreu por suas ideias. E quando ele andava na rua, as pessoas diziam que ele era louco, porque ele andava e dizia assim: nós não somos o centro. Aí apontava para o Sol e dizia: ele é o centro. E ele dizia no meio da rua: nós não somos o centro, ele é o centro. E ele repetia no meio da rua andando: nós não somos o centro. E apontava para o Sol e dizia: ele é o centro. Ele estava certo em relação aos astros, e também estava certo se nós aplicarmos isso em relação à vida cristã. Eu não sou o centro, Ele é o centro. Eu não sou o centro da vontade de Deus. Deus não gira em torno da minha vontade e dos meus planos. Deus é o centro, e é a soberania dEle que vai se cumprir, independente se em algum momento você tiver que ficar magoado e chateado. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que você pode ter dúvidas,
Você só não pode duvidar. E são coisas completamente diferentes. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas de por que minha mãe morreu. Não é um momento bom para uma mãe morrer. Mas eu estava no começo do meu ministério, era o ano do meu casamento e minha mãe morreu. E quanto eu clamei a Deus, quanto eu jejuei, quanto eu apresentei meu pedido a Deus. E eu tive dúvidas, mas eu nunca duvidei. Eu tenho questionamentos e perguntas, mas sabe o que eu faço com elas? O mesmo que Marta fez. Quando Jesus Cristo decidiu ir, Marta foi ao encontro de Jesus, e às vezes nós romantizamos muito a Bíblia, mas a Bíblia não deve ser lida de uma maneira romântica, ela deve ser lida de uma maneira mais crua, mais real. Quando Marta saiu da aldeia e foi se encontrar com Jesus, a Bíblia diz que ela chegou a Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo assim: Jesus, eu vou te explicar porque meu irmão está morto. Vou te explicar. O meu irmão está morto porque eu mandei te chamar 3 dias atrás. O meu irmão está morto porque eu mandei te avisar que nós éramos a família amiga do Senhor. Jesus, sabe por que meu irmão está morto? Porque o Senhor não veio quando eu pedi para o Senhor vir. Então não tem problema dizer isso a Deus. Não tem problema, mas sabe o que Marta fez? Ela não publicou no Twitter, ela não publicou no Facebook, ela se colocou aos pés de Cristo e disse: eu tenho dúvidas, mas eu não duvido. Eu estou aos teus pés te dizendo que o Senhor se atrasou, que o Senhor não veio quando eu pedi, mas eu estou aos teus pés dizendo que é aqui que eu quero continuar. Então, quando você passar por momentos, ou talvez esteja passando por momentos difíceis, não tenha medo de dizer: Senhor, por que o Senhor não veio? Por que meu casamento parece que está se desfazendo e parece que por mais que eu clame, as coisas só pioram? Por que eu estou sendo fiel e caminhando com o Senhor e parece que minha empresa está desintegrando e meu trabalho está desintegrando? Senhor, eu dediquei o meu filho ao Senhor nessa igreja e eu estou vendo ele se perder. Vá a Cristo e diga: Santo Deus, eu tenho dúvidas, mas eu não duvido. Eu continuo confiando no Senhor, porque eu creio na Tua soberania, eu creio no Teu amor, eu creio no Teu cuidado, e eu entendi que eu não sou o centro, Ele é o centro. Um dia perguntaram a Mahatma Gandhi se ele tivesse o poder de pedir qualquer coisa e o que ele pedisse acontecesse, qual seria a primeira coisa que ele iria pedir? Entenderam? Se você tivesse o poder de pedir qualquer coisa e o que você pedir acontecer, o que é que você pediria? Ele falou assim: a primeira coisa que eu pediria era para não ter mais esse poder, porque eu não quero que a minha inteligência limitada seja o critério de Deus para responder o que eu preciso. Eu não quero que a minha sabedoria limitada seja o critério de Deus para guiar a minha vida. Imagina se tua sabedoria limitada fosse o critério de Deus para resolver teus problemas. Então Deus não se apoia na tua sabedoria limitada. Deus se apoia na sabedoria infinita dele, mesmo que não faça sentido, porque é essa a grande essência de uma sabedoria infinita. Se a sabedoria infinita de Deus fizer sentido para você, já não é sabedoria infinita, porque vai caber na tua cabeça finita. Então, sabe por que a sabedoria de Deus não faz sentido? Porque tem que não fazer sentido para cabeças limitadas e finitas como a nossa. Então, tem dia que não vai fazer sentido. Tem dia que você vai ter que se jogar aos pés dele como Marta e dizer: meu Deus, não faz sentido, mas eu estou aos teus pés. Eu estou aos teus pés. Me deixa terminar com uma última história. Eu estava um dia fazendo uma semana de oração em uma cidade da Bahia chamada Juazeiro. E nesse período eu morava em Salvador. Então eu fui de carro fazer a semana de oração e já estava há 10 dias na cidade. E quando terminou, no sábado à noite, eu disse: Senhor, eu estou há tanto tempo fora de casa, estou com tanta vontade de voltar para casa. Liguei para casa e disse assim para minha esposa: olha, prepara o almoço, que amanhã eu chego aí para almoçar com vocês. Vou sair bem cedinho de Juazeiro para chegar a tempo de almoçar com vocês. E no outro dia acordei cedo, me ajoelhei e fiz uma oração muito perigosa.
Eu disse: Senhor, dirige o meu dia. Se quer se arriscar, faça essa oração. Senhor, dirige a minha vida hoje. Quando eu estava saindo de Juazeiro, o celular tocou e eu vi no visor o nome de uma das maiores intercessoras que eu tenho na minha vida. É uma mulher que eu respeito tanto, que eu encostei o carro e atendi. Aí ela perguntou: pastor, o senhor está onde? Eu disse: Edna, eu já estou saindo, já estou quase na saída da cidade. Eu só parei porque foi você que ligou. Ela disse: pastor, então vou lhe pedir uma coisa difícil. Eu vou pedir para o senhor voltar para fazer uma visita. Eu disse: Edna, me peça dinheiro, me peça qualquer coisa, mas não peça para eu voltar. Edna, eu já marquei, o pessoal em casa vai me esperar para almoçar, se eu voltar eu vou me atrasar. Ela disse: não, pastor, vai ser rápido. E eu já entendi na minha vida de pastor que quando as pessoas dizem que vai ser rápido, geralmente não é. Quando a noiva diz que não vai atrasar, pastor, fica tranquilo, eu não vou atrasar. Vai atrasar. Mas eu respeito tanto aquela mulher, tenho tanto carinho por ela, que eu voltei e realmente não foi rápido. Quando eu saí de lá era quase 9 horas da manhã. Eu tive que ligar para casa e dizer para minha esposa: olha, eu não vou conseguir chegar. Depois de 10 dias, você tem que ligar para os filhos e para a esposa para dizer isso, é duro. E eu fui meio magoado, meio chateado. Lá no meio da estrada, depois de quase 150 quilômetros dirigindo, eu vi na beira da pista 3 garotos caminhando, mas a última cidade já estava vários quilômetros para trás. E eu senti claramente que eu tinha que parar. O que é que esses meninos estão fazendo essa hora? Um calor terrível, no meio da pista, no meio do nada. Eu encostei o carro, eles se aproximaram e disseram assim: você pode nos levar até tal cidade? Mas essa tal cidade estava a mais 80 quilômetros para frente. Eu perguntei: vocês vêm de onde? Eles falaram: da última cidade. Eu disse assim: mas já passou quilômetros, vocês vêm a pé? É, nós estamos a pé. E vocês estão indo para onde? Para essa cidade. E como é que vocês esperam chegar na cidade? Está a 80 quilômetros. Nós estamos pedindo carona. Eu perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? Eles disseram assim: nós estávamos na casa do nosso tio, nessa cidade anterior, mas ele não nos quis mais na casa dele, nos colocou para fora e a gente está tentando chegar na casa da nossa mãe. Eu disse: meu Deus, essa história não tem lógica. E por que ele tirou vocês de casa? Não sabemos. E eu perguntava de um jeito, perguntava de outro, eles falavam a mesma coisa: o tio nos tirou, estamos tentando chegar na casa da nossa mãe. Eu disse: meu Deus, eu não posso deixar esses meninos aqui. E eu pedi para eles entrarem. Com alguns quilômetros eu pensei: estou frito, esses meninos estão fugindo de casa, daqui a pouco a polícia encosta aí atrás e vai todo mundo preso. E eu perguntava de um jeito, perguntava de outro, e eles respondiam a mesma coisa. E eu segui a viagem, fomos conversando algumas coisas, mas quando eu entrei na cidade deles, eu perguntei: tem igreja adventista aqui? E eles falaram: tem. E o da frente, que era mais velho, disse assim: e os dois aí de trás frequentam a igreja e são do Clube dos Bravadores. Nós não somos adventistas, mas os dois estão no clube. E eu perguntei: por que você não está? Ele falou: porque no sábado eu tenho que ajudar minha mãe vendendo coisas na feira. E eu disse: onde é a sua casa? Ele foi me ensinando e foi subindo, cheguei em frente a uma casa de lata. Uma parte da casa era feita de latas. Quando eu encostei, saiu uma senhora com um bebezinho no braço, assustada. Quando ela viu os meninos saindo do carro, ficou mais assustada ainda. E eu disse: senhora, fique calma. Esses meninos são seus filhos? Ela disse: são. E eu perguntei: por que eles estavam 11 horas da manhã na pista, caminhando, sozinhos? Aí ela desatou a chorar. Ela disse: olha, eu não tenho esposo, eu trabalho colhendo reciclagem para poder manter, mas eu não estava conseguindo dar comida para todo mundo. E eu consegui uma carona e mandei os 3 para a casa do meu irmão, para ele sustentar, mas ele não quis e expulsou os meninos de casa. E eles estavam tentando chegar em casa. Ela chorava e chorava. Eu disse: senhora, fica calma. Deixa eu lhe dizer o que aconteceu hoje. Eu acordei de madrugada. E eu pedi a Deus para dirigir a minha vida. E eu estava pronto a sair cedinho para chegar em Salvador, na minha cidade, a tempo do almoço. E sabe o que o seu Deus fez? O seu Deus deu um jeito de me fazer voltar. E eu pensava que eu tinha voltado para fazer uma visita para uma pessoa em Juazeiro, mas não foi. Deus queria que eu passasse no momento exato de encontrar os seus filhos, para trazê-los em segurança para casa e para lhe dizer que Deus ama você e que Deus tem um plano para a tua vida e que Deus pode te ajudar. E essa igreja que vocês estão frequentando
nós podemos ajudá-los, entrar em contato com o pastor, com o ancião, para cuidar daquela família, deixar alguma coisa. E naquele dia, quando eu estava voltando para casa, Deus entrou no meu carro, e eu senti a presença dele, e ele me disse: meu filho, não é sobre sua viagem, não é sobre o seu horário, e não é sobre o seu almoço, é sobre o meu plano, a minha soberania e a minha sabedoria. Então, se eu tiver que fazer com que você volte, se eu tiver que fazer com que você refaça o plano do almoço e transfira para a janta, para eu usar você e usar a tua situação, por mais difícil que pareça, porque essa situação não era nada, perder um almoço não é nada, mas eu já perdi minha mãe. Você talvez já tenha perdido a saúde, o casamento, o emprego, e não faz sentido até hoje. E Deus está dizendo: meu filho, é porque não é sobre você e sobre o que você acha que eu tenho que fazer, é sobre mim e o que eu sei que tenho que fazer. Então, por favor, me deixa responder no final. Me deixa responder no final. E sabe como é que Deus vai responder? Apocalipse diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Há uma grandiosa discussão entre os teólogos sobre o que é enxugar as lágrimas. Eu vou te dizer o que eu creio. O que eu creio. Quando você perdeu alguma coisa, quando a dor atingiu tua vida, e Deus até esteve do teu lado, mas nunca te respondeu por que aconteceu desse jeito. É como se Deus nunca enxugou aquela lágrima. Deus nunca me abandonou quando minha mãe faleceu, Deus não me abandonou, Deus não me deixou sozinho, mas Deus nunca enxugou aquela lágrima daquela pergunta: Senhor, por que agora? Por que nesse momento? Por que desse jeito? Mas quando eu estiver no céu, e Jesus Cristo se colocar na minha frente, Ele vai tocar o meu rosto, e Ele vai enxugar a última lágrima, que é aquela lágrima que Ele não enxugou na terra, é aquela pergunta que Ele não respondeu na terra, e Ele vai me explicar por que aconteceu do jeito que aconteceu. E sabe o que eu vou dizer? O livro Grande Conflito diz que nós vamos dizer: glorificado seja o teu nome, Senhor, porque aconteceu do jeito que aconteceu, e foi a tua vontade e não a minha. Então, para mim, a última lágrima é esse momento em que Deus vai te abraçar, vai enxugar as tuas lágrimas e vai dizer assim: meu filho, deixa eu te explicar por que aconteceu. Você não entendia, mas agora eu quero pessoalmente te explicar. E você vai dizer: glorificado seja o teu nome, Senhor. Talvez o que eu esteja pregando agora não faça sentido para a maioria de vocês, mas eu espero que em um momento em que a tempestade chegue à tua vida, você lembre dessa mensagem e faça sentido. Talvez você não esteja enfrentando um momento tão difícil agora, ou devastador, que essa mensagem se aplique a você. Mas em nome de Jesus, se esse momento chegar, por favor, lembra que Deus não prometeu que faria sentido. Ele só prometeu que estaria com você. Ele não prometeu que iria colocar uma redoma ao teu redor. Ele só prometeu que iria caminhar com você. E eu quero convidá-lo essa noite a dizer: Santo Deus, eu quero que a tua vontade se cumpra. E eu quero confiar na tua vontade. Eu não quero esperar bênçãos. Eu não quero ser fiel esperando respostas. Toda a minha fidelidade eu quero que seja resultado do que o Senhor já me deu. Mas eu quero continuar caminhando ao teu lado. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por compreender essa noite que quando o Senhor disse: eu me alegro de não ter estado lá quando Marta e Maria pediram, não é que o Senhor estava sendo cruel, é que o Senhor tinha algo melhor para elas, não no tempo delas, não do jeito que elas esperavam, mas da maneira soberana que o Senhor sabia que deveria fazer. Obrigado por compreender, Senhor, que quando o Senhor disse não, nem o cego, nem os pais do cego, não tem a ver com eles, tem a ver com a glória de Deus e o que pode acontecer, a manifestação da glória de Deus na vida deles. Obrigado porque às vezes, Santo Deus, quando não faz sentido e quando estamos chateados com o Senhor, quando estamos magoados com a maneira como nós estamos vendo a nossa vida ser conduzida, nós podemos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor não disse que faria sentido, o Senhor só disse que estaria comigo. O Senhor não disse que seria do jeito que eu quero, o Senhor só disse que faria. O Senhor não disse que seria no meu tempo, porque é muito limitado. O Senhor disse que seria no teu tempo, e talvez o teu tempo
como a música acabou de dizer, seja no final. Então, Santo Deus, em meio às lutas, dores e lágrimas, ajuda-nos a nos colocar aos teus pés e dizer: Santo Deus, está doendo, eu não compreendo, mas é aqui que eu vou ficar, até que a tempestade passe sobre mim, até que a dor diminua um pouco. É aos teus pés que eu quero enfrentar esse momento. E nos ajuda, Santo Deus, a permanecer ao teu lado até o dia em que a tua mão, marcada por cravos, vai tocar o nosso rosto, vai enxugar a nossa lágrima e vai nos fazer entender coisas que não conseguíamos entender nessa terra. Como um filho adolescente que, quando cresce, olha para trás e diz assim: nossa, eu fui tão duro com meus pais, mas eles estavam certos. É exatamente o que vai acontecer no céu. Santo Deus, eu reclamei tanto, eu até me afastei do Senhor, eu esfriei o meu relacionamento com o Senhor, mas agora eu enxergo, o Senhor estava certo. Obrigado porque eu não desisti. Se alguém essa noite, Santo Deus, está aflito, enfrentando um momento de dor na sua vida pessoal, na sua família, nas suas finanças, que ele possa ir aos teus pés e dizer: Santo Deus, é aqui que eu vou ficar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.